Ok, pessoal, que bom ver vocês. Nós estamos chegando hoje na última mensagem dessa série. Quero dar boas-vindas a todos vocês que estão no online, todos vocês espalhados pelo mundo. Quero também parabenizar a nossa equipe do online, o pastor Paulo e a sua equipe estão fazendo um trabalho fenomenal em cuidar e apacentar de todos vocês. E se você puder, ali, coloca no chat aí, obrigado pastor Paulo, obrigado equipe do online da Elan Church, vai ser uma bênção. Nessa série, eu preciso de uma advertência aqui, porque nós não falamos sobre dinheiro o tempo todo, mas nessa série, o mês todo nós estamos falando sobre dinheiro. Então, se você é o tipo de pessoa que não gosta de falar sobre dinheiro dentro de igreja, então você precisa dar advertência. A advertência é o seguinte, puxa, a Bíblia fala muito sobre dinheiro, 2.300 versículos através da Bíblia falam sobre a questão financeira. Jesus pregou sobre dinheiro mais do que qualquer outro assunto individual. Inclusive, se você olhar as pregações de Jesus, nas parábolas ou mesmo as pregações dele, ele falou 15% de tudo que ele falou tinha a ver com o assunto financeiro também. Essa série começamos no início do mês com a mensagem A Chave é o Seu Coração. E nós falamos ali que muitas vezes mensagens que são pregadas sobre dinheiro acabam sendo pregados de uma maneira que estimula as motivações erradas em nossa vida. Por exemplo, aquela mensagem que diz assim: dê dinheiro e Deus vai te dar. Se você der, você vai ter mais. E as pessoas acabam falando assim: poxa, eu quero ter mais, eu quero crescer, eu quero ficar rico. Então a motivação das pessoas investirem no reino de Deus é uma motivação que é para eles terem mais dinheiro. E nós falamos sobre isso. Assista isso, se você não assistiu, está ali no nosso canal do YouTube. Depois da segunda semana nós falamos tudo na vida é uma prova. E nós vimos que o dízimo é uma prova. E quantas pessoas vivem essa prova e fracassam na prova do dízimo? A própria palavra de Deus diz: prova-me nisso. Deus fala: prova-me nisso e veja se eu não vou abrir as janelas do céu. O dízimo é um lugar onde nós podemos provar a Deus e onde Deus prova a nós. Terceira semana dessa série, nós falamos sobre o princípio do primeiro. E falamos sobre muitos assuntos, mas inclusive a história sobre Elias e a viúva, onde ele pediu que ela, antes que ela fizesse a última refeição para ela e o filho e depois morrer, ele falou assim: tranquilo, mas faça uma refeição para mim primeiro. E a gente falou sobre isso, e é uma loucura, assista isso, vai te surpreender. E hoje eu quero falar sobre o conteúdo espiritual de dinheiro, né? Qual é o espírito que controla o meu dinheiro? Qual espírito que controla o meu dinheiro? Eu quero ler para vocês uma passagem semilonga aqui em Lucas capítulo 16, e diz o seguinte: por isso eu lhes digo, Jesus falando, tá? Por isso eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio. Nas suas Bíblias, talvez vocês tenham uma outra versão que fala assim: usem mamon, a riqueza desse mundo ímpio. No original, a palavra é mamon. Não é mamão, tá? Mas é mamon, é uma palavra que vem lá das raízes sírias, e diz: use mamon para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, os amigos, os recebam em moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, mamon, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Aí diz o seguinte: nenhum servo, nenhuma pessoa, ninguém, é impossível, nenhum pode servir dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos orar para que Deus abra nossa mente. Essa mensagem precisa de oração. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa mensagem. Te agradeço pelas suas palavras que foram colocadas na Bíblia. E hoje, Pai,
eu peço, Senhor, que abra nosso coração, nossa mente, nossos ouvidos, nossos olhos, para que a gente possa ver, entender, capturar, receber tudo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra mamon, ela está na Bíblia 4 vezes, nos Evangelhos. Todas as 4 vezes ela foi falada por Jesus ali, aqui na Bíblia. E essa palavra diz que é impossível qualquer pessoa servir mamon e Deus. Você não pode, é impossível. Ou você vai servir mamon, ou você vai servir a Deus, é impossível. Então, o que é esse mamon? O que é isso? Muitas das nossas traduções traduzem essa palavra mamon como as riquezas desse mundo ímpio. Em outras versões da Bíblia que nós temos, é usado o original, ali mamon. O que é isso? A resposta simples é falar, está falando sobre dinheiro, mamon é dinheiro. Mas é muito mais do que isso. Mamon é o nome de um deus sírio. É um deus sírio. Ele era um deus que era adorado na época da Babilônia, muito antigo, na época da Babilônia. É o Deus que era principalmente adorado na época da Babilônia. Babilônia, você lembra, né? Ali no livro de Gênesis, era uma cidade, Babel, onde Babel significa confusão. E era uma cidade de um povo orgulhoso, um povo que quis construir uma torre até os céus. Quais eram as motivações delas? A motivação desse povo era reconhecimento. A motivação desse povo era de todo mundo respeitar eles, era que todo mundo ia pensar que eles eram melhores, mais fortes, mais poderosos, mais ricos, mais incríveis. E essa era a motivação de Mamon. E Mamon, ele é um espírito, é um deus sírio que controlava aquele ambiente lá. Agora, por que isso tem a ver com a gente? Porque muitas vezes nossa vida acaba sendo controlada da mesma forma, controlada por um desejo de substituir Deus. Mamon, na realidade, o desejo desse Deus, desse espírito, é de tomar o lugar do verdadeiro Deus, porque nós não podemos servir dois, é um ou outro. O desejo desse Deus é de tomar o lugar de Deus. E o que Mamon, essas riquezas, o que elas prometem para nós? Primeira coisa que Mamon promete para nós é identidade, né? A gente fala assim, puxa, se eu tiver um carro melhor, as pessoas vão me respeitar, né? E a gente fala assim, puxa, se eu tiver mais dinheiro, vou poder comprar um carro melhor e eu vou conseguir me sentir digno, eu vou conseguir me sentir com uma identidade. Outra coisa que Mamon ele representa ou promete dar a nós é segurança. A gente pensa assim, se eu tiver mais dinheiro no banco, aí eu posso ter fé para abrir uma empresa, né? A gente fala assim, puxa, eu posso ter fé se eu tiver mais dinheiro no banco. Mas como é que é isso? Né? Porque Mamon representa, ele promete a nós segurança. Outra coisa que Mamon promete, significância. Se eu tiver mais dinheiro, pessoas vão escutar a minha opinião, né? Se eu tiver uma postura como mais rico, pessoas vão me escutar mais. Outra coisa que esse dinheiro ímpio promete, esse espírito promete, se eu tiver mais dinheiro, eu vou ser mais feliz, felicidade. Olha só, tudo que o dinheiro promete, promete segurança, promete identidade, promete significância, promete felicidade. O que Mamon promete, só o Deus vivo pode te dar. Dinheiro não vai te dar essas coisas. A única pessoa que pode te dar essas coisas é o nosso Senhor, é Deus. Mas nós achamos que vamos receber essas coisas de dinheiro. É super interessante. Olha essa mentira. Pessoas falam o seguinte: se tiver mais dinheiro, você vai poder ajudar mais pessoas. Já viu isso? Muitas vezes nessas redes de marketing multinível, eles falam assim, puxa, se você pegar mais dinheiro, você vai poder ajudar mais pessoas. Mas pense sobre a mentira. Não é dinheiro que ajuda pessoas,
É Deus que ajuda pessoas. Olha como é sutil essas promessas: identidade, segurança, significância, paz, amor, alegria, felicidade. Só Deus pode te dar. Não só isso, Mamon é o anticristo, é o mesmo espírito do anticristo. Pense sobre como o anticristo promete controlar as pessoas. Não é através de guerra, não é através de guerra nuclear, não é através do meio ambiente. O espírito do anticristo controla pessoas através de controlar o poder de compra e venda. Olha só, é um espírito de dinheiro, é um espírito que está sobre o dinheiro, é o espírito que deseja substituir o lugar de Deus em nossa vida. Jesus nunca foi para um leproso, né? Falou assim: caramba, você está precisando de mais dinheiro. Ele nunca falou assim: não, você vai, puxa, eu sei a solução para você, você tem que ter mais dinheiro. Não foi o que Jesus falou. A Mamon é aquele deseja tomar o lugar de Deus em nossa vida. Olha, mas você fala assim: mas eu não sou assim. Escuta essa frase. De repente você já falou. Você pensa o seguinte: puxa, ou eu preciso que Deus faça um milagre, ou então eu vou precisar de algum dinheiro. De novo, a gente está dinheiro, ou então Deus. Ou então você fala assim: caramba, você quer comprar uma casa, você fala assim: puxa, se eu não conseguir economizar 30 mil reais de dar entrada para comprar um apartamento, a gente vai precisar de um milagre, né? Ou é o milagre, ou então é o dinheiro de 30 mil reais. Porque na nossa mente, essa sutileza desse espírito de Mamon quer substituir o lugar de Deus com dinheiro, substituir o lugar de Deus com a segurança de dinheiro, substituir o lugar de Deus. É sutil. Então, qual é o problema? Será que dinheiro é mal? Será que esse é o problema? Será que dinheiro é mal? Não, dinheiro não é mal. Não é mal, mas o espírito que está sobre dinheiro pode ser mal. Qual é o espírito que está sobre o seu dinheiro? Mas pastor, você está falando que é um espírito? Sim. Sabe como é que eu sei que Mamon é um espírito? Porque ele fala. De repente você está na igreja e você sente alguma coisa dentro de você falando assim: puxa, dê uma oferta de 5 mil reais. Aí quando você começa a pensar sobre isso, o que acontece? Um monte de vozes dentro da sua cabeça falando assim: não, não. É porque esse espírito, ele fala, ele tenta te controlar, tenta te frear. Toda vez que a gente quer dar uma oferta, ele começa a falar: não. De repente você já ouviu aquele versículo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Você já ouviu esse versículo? Já ouviu? Só que não está na Bíblia, não. Não é o que está na Bíblia. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Porque você não pode servir a Deus e ao dinheiro, porque seu amor vai estar vinculado a um ou ao outro. Só pode ter um que controla. Olha esse versículo, Lucas 16:9. Por isso lhes digo, usem as riquezas desse mundo ímpio, Mamon, para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, esses os recebam em moradas eternas. Agora, esse versículo aí deu um bug na minha cabeça há muito tempo. Caramba, como é que é isso, Deus? Significa que se eu usar meu dinheiro, depois pessoas vão usar o dinheiro deles para me ajudar. Não é isso que está falando. E diz o seguinte, que você pode usar o seu dinheiro para ganhar pessoas para o reino de Deus. Porque diz que no final, quando acabar, estes os receberão em moradas eternas. Significa que quando você oferta, e essa oferta é usada pelo reino de Deus, pela igreja ou por outros, e o resultado é que pessoas acabam entregando vida a Jesus, significa que você vai ter participação nesse investimento. É o que diz, vou ler aqui de novo para você porque é chocante.
Por isso digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam em moradas eternas. Por exemplo, você ofertou um dinheiro para o missionário ir para a África. Você ofertou um dinheiro. O missionário foi para a África, morou a vida toda lá. E no final, você vai lá para o céu. E lá no céu, vai vir uma fila de 47 pessoas. Falando assim, puxa, obrigado pela sua generosidade. Na oferta que você deu para aquele missionário que foi lá para a África, ele me ganhou para Jesus. Obrigado. É isso que está dizendo. Recebendo você. Alguns anos atrás, 9 anos atrás, nós recebemos uma clara orientação de Deus para comprarmos o nosso primeiro terreno como igreja. Bem aqui, a gente colocou um termômetro, ali naquela coluna ali, a gente colocou um termômetro, porque na negociação da compra, a gente precisava dar uma entrada de R$1 milhão dentro de 40 dias. Agora, eu saí falando com todo mundo sobre isso, e dentro de 40 dias a gente conseguiu aquele R$1 milhão. Foi assim, algo extraordinário, foi realmente incrível. E a gente comprou aquele terreno. Hoje já passaram, a gente começou um Dream Center ali, onde a gente faz curso de elétrica, de bolos artísticos, a gente faz curso de unhas, a gente faz curso de sobrancelha, manicure, cabelo, salão, a gente faz curso de tudo quanto é coisa. Milhares de pessoas, 1.500 pessoas, todo mês passam por lá nos cursos, passam por lá recebendo alimentação, passam por lá passando pela clínica dentária, pela clínica médica. É lindo o que acontece lá. Ali a gente abriu uma igreja, ali milhares de pessoas entregaram a vida a Jesus. Sabe o que acontece? De repente você aqui na Ilã, você foi uma das pessoas que investiu naquele terreno. Sabe o que vai acontecer? Quando chegarmos no céu, vai ter centenas ou milhares de pessoas recebendo você e dizendo assim, puxa, obrigado por ter dado essa oferta. Obrigado por ter investido no reino de Deus. A minha vida na terra foi transformada, mas muito mais do que isso, a minha eternidade foi transformada, porque você investiu no reino de Deus. Que coisa incrível esse investimento, que pessoas vão nos receber em moradas eternas por causa da gente usar o nosso dinheiro aqui na terra dessa forma. Então, o que a gente faz com o nosso dinheiro, né? O que eu faço com o dinheiro que está na nossa mão? E a resposta óbvia, a resposta primeira nós precisamos aprender a sermos bons mordomos daquilo que Deus colocou na nossa vida. Mas de repente você fala assim, mas pastor, essa pregação toda não tem a ver comigo. Aí eu pergunto, mas por que não? Você não, mas porque eu tenho tão pouquinho deste dinheiro, dessas riquezas ímpias. Eu tenho tão pouco disso que não faz praticamente diferença nenhuma para mim. Deixa eu ler uma passagem aqui para você, especialmente você que está pensando assim, puxa, eu tenho tão pouco para me preocupar com isso. Olha o que diz, versículo 10, Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, o dízimo já pertence a Deus, vimos isso. Quem lhes confiará e lhes dará o que é de vocês? Se você não dizima porque você só tem um pouquinho, se você não oferta porque você só tem um pouquinho, esse versículo me mostra que você nunca vai ter mais, porque você não é confiável nem com um pouquinho que você tem. A pergunta foi, o que a gente faz com o nosso dinheiro? Você precisa ser um bom mordomo daquilo que você tem
independente da quantidade que você tem. Você precisa ser um bom mordomo. Se você não dizima quando você tem pouco, você não vai dizimar quando você tem muito. Se o seu argumento é: eu tenho tão pouco que eu não vou dizimar, quando você tiver muito, você vai falar assim: poxa, meu dízimo é tão grande que eu não posso dizimar. Nós precisamos aprender a ser fiel justamente quando é pouco. Será que esse versículo está dizendo: poxa, se eu não for fiel com 10%, quem vai me dar os 90%, né? Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? O que são as verdadeiras riquezas? Né? Olha aí no chat, todo mundo que está comentando aí, todos eles são verdadeira riqueza. Pense sobre você dentro de um auditório, de uma igreja cheia. Olha quantas pessoas. O que é a verdadeira riqueza? Posso falar uma coisa para você? Verdadeira riqueza não é dinheiro. Existe algo muito mais valioso do que dinheiro, que são pessoas. Se você não for confiável com esse dinheiro ímpio, quem vai te confiar com as verdadeiras riquezas? Eu tinha um amigo quando eu era estudante lá nos Estados Unidos, um amigo chato pra caramba. Toda vez que a gente saía, às vezes a gente estava de carro, ia almoçar, e a gente passava por um bairro cheio de casas maravilhosas, e eu falava assim: olha essa casa. Aí a resposta dele era assim: vai queimar. Ou então eu olhava para uma moto Harley Davidson bonitona: puxa, olha essa moto. Ele falava: vai queimar. Ou eu via um Porsche, uma Ferrari, às vezes, falei: olha esse carrão aí. Ele sempre falava assim: vai queimar. Ele está certo, vai queimar, mas o cara, amigo muito chato, dá perto dele. Mas a realidade é que todas essas coisas vão queimar. O que é que não vai queimar? Nossos relacionamentos, as pessoas que nós ganharmos para Jesus, não vão viver eternamente. Você vai viver eternamente também. Então, às vezes, as outras coisas vão queimar. Terminando aqui com essa história. Eu tenho 4 filhos. Todos os meus 4 filhos cresceram na igreja. Cresceram, serviram na igreja. Faziam parte do grupo de jovens, do Brave, do Race. E quando foram crescendo um pouquinho, chegando na época assim de pensar em namorar, às vezes uns garotos estavam querendo namorar com as minhas filhas. E eu lembro de uma história onde os jovens estavam brincando, e um jovem falou para o outro, falou assim: puxa, não namora a filha do pastor não. Porque se namorar a filha do pastor, é capaz dele olhar assim e ver se você é dizimista ou não. Aí eles estavam brincando, falando assim: não, o pastor nunca faria isso. O pastor nunca olharia se eu sou dizimista ou não, para saber se eu namoro com a filha dele ou não. Por que não? Por que eu não olharia como alguém cuida do dinheiro dele, para entender se ele seria digno de cuidar de verdadeiras riquezas? Fala uma coisa: dinheiro não é uma verdadeira riqueza, mas a minha filha é. A minha filha. E se a Bíblia diz: se nós não dizimarmos, nós somos ladrões, por que eu não... será que eu ia querer que a minha filha começasse a... oi, tudo bem? Começasse a gerar um relacionamento com um ladrão? Claro que não. Claro que eu não ia querer isso. Olha, sim, a gente deveria estar prestando atenção em como você lida com dinheiro, para entender como é que você lida com as verdadeiras riquezas. Sim, a Bíblia diz: se nós formos fiéis no pouco, nós vamos ser fiéis no muito. Se somos desonestos no pouco, nós vamos ser desonestos no muito. E de novo, Lucas 16:11: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se você não for bom em manusear seu dinheiro, será que você não deveria estar
cuidando de verdadeiras riquezas, que são vidas. Se você não consegue cuidar do seu dinheiro, você não deveria estar cuidando de vidas. Quero orar por vocês, porque mais uma vez foi uma pregação dura aqui, mas mais uma vez eu creio que Deus deseja tocar em sua vida. Quero fechar aqui chamando a sua atenção para como Deus vê como importante essa área financeira. Se você não for digno de confiança nessa área de dinheiro, você também não vai ser digno de confiança nas verdadeiras riquezas. Queria pedir que vocês fechassem seus olhos, abaixassem suas cabeças, preparassem seu coração para essa pergunta aqui. Se você está aqui hoje e você nunca entregou sua vida a Jesus, eu quero orar por você. Se você está no online, você está precisando entregar sua vida a Jesus, de repente você está desviado, afastado, longe de Deus. Se essa pessoa é você, eu peço, reconcilie sua vida com Jesus agora. Coloque ali no chat, fala assim: puxa, o pastor Paulo ora por mim. Pessoas, o pastor Paulo e outros líderes estão ali preparados para ministrar a sua vida. Também quero orar por você, se você precisa de um milagre financeiro. Se você precisa de um milagre financeiro, também quero orar. Talvez isso seja um novo emprego, talvez isso seja um emprego que você não tem, talvez isso seja uma ideia empresarial. De repente você precisa de um milagre, você manuseou mal o seu dinheiro e você precisa do perdão de Deus e o milagre na sua vida. Deixa eu orar por vocês todos. Pai, eu peço, Senhor, por cada homem, cada mulher, cada jovem assistindo essa mensagem. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor toque na vida deles, encoraje eles, fortaleça a vida deles, Pai. Senhor, eu peço por um milagre. As pessoas precisando de um emprego, Senhor, que abra a porta de emprego. As pessoas que precisam ser promovidas no trabalho deles, promova eles, Pai, em nome de Jesus. Abençoo cada um assistindo essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Vai ser a melhor semana da sua vida, tá? Fica de olho aí, fica de olhos abertos para as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês todos, hoje, para sempre, em nome de Jesus. Amém.